E aí, alunos, força máxima, mais uma vez aqui com vocês, eu, professor Wagner Santos, com a aula de ciências. Pessoal, nessa nossa aula nós iremos abordar justamente o capítulo 5. O capítulo 5 ele tem algumas coisas que vai fazer com que vocês comecem a conseguir a responder algumas coisas do nosso cotidiano. Aliás, do cotidiano de vocês também, dentro da casa de vocês, né, na rua, na casa de um parente, em determinados lugares, tá? E o que nós iremos falar é justamente a separação de substâncias, os métodos de separação de misturas, não é isso? E essas misturas são as chamadas heterogêneas. Vamos dar só uma recapitulada a respeito de misturas heterogêneas. Tá? As misturas heterogêneas são misturas do qual pode ter mais de uma, né, duas ou mais fases. E quando nós falamos a respeito das fases, nós estamos falando aí dos seus componentes, dos seus componentes dentro da mistura. E aí alguns são visíveis, não é isso? Podem ser visíveis. E aí você tem mais de duas fases. Essas são as chamadas misturas heterogêneas dentro do capítulo 5. Ok, pessoal? Bom, às vezes nós falamos a respeito de inúmeras técnicas adotadas, principalmente dentro da cozinha da nossa casa. Naquele momento no qual as pessoas estão preparando as suas comidas, as suas refeições e vão começar a cozinhar. Então, dentro dessas práticas, nós temos essas separações. Bom, antes de iniciar, né, e apresentar para vocês todos esses métodos aqui, vamos recapitular alguns conceitos. Primeiro eu quero falar para vocês a respeito de misturas. Né? Misturas, quando tem as misturas heterogêneas, eu tenho antes disso eu tenho as chamadas substâncias. Substâncias são formadas por moléculas. Moléculas são formadas por átomos. Lembra aquela unidadezinha formadora da matéria? E aí, aonde elas irão se unir, formando moléculas, formam, né, substâncias, e essas substâncias formam as matérias. Matéria é tudo aquilo que nos envolve, não é isso? Matéria tem peso e ela ocupa lugar no espaço. Lembra disso? Né? Desse conceito que está aí para vocês na apostila? Vamos lá então, pessoal. Substâncias, não é isso? Formam a matéria, e substâncias como a matéria é formada por átomos, que agregados vão formar moléculas, tá bom? As moléculas. E nós iremos falar justamente sobre esses métodos agora. O primeiro é a peneiração. A peneiração, quem não se lembra, de repente, ter passado em frente a uma obra e ter visto lá, né, os trabalhadores, o pedreiro lá, e ele preparando o material dele, que é a areia. Quando ele pega aquela areia, ele pega lá a peneira dele, você deve ter passado, viu que ele está lá, ó, com a sua peneira sacudindo e o outro, né, ou ele mesmo jogando mais areia ali. Que qual ele passar aquela areia na peneira, partículas maiores formadoras daquela areia ficarão retidas na peneira. Apenas os grãos, né, de menor tamanho irão passar pelaquela trama ali, naqueles furinhos lá da sua peneira. Quem também não viu nenhum programa de culinária aí, aonde aqueles chefes, aqueles cozinheiros, né, isso, renomados e tudo mais, pegam lá aquele açúcar e começa a jogar com o uso de uma peneira em cima lá do seu bolo, do seu doce, da sua criação, não é isso? Ou até mesmo peneirar a farinha. Por quê? Ele quer uma farinha com açúcar mais refinado, né, mais fininho, justamente para ele conseguir melhorar ali o seu trabalho. Tá? Então eu tenho a chamada peneiração. Tá bom, pessoal? E aí onde eu quero separar as partículas de maior tamanho a de menor tamanho. O nosso segundo método de separação é justamente a catação. A catação ela vai separar partículas, tá? Também de tamanhos diferenciados, e com isso vai usar, né, o auxílio de uma pinça
tá bom? De uma pinça aqui, ó, pegando as partículas menores. Por que que às vezes a pessoa usa a pinça na catação? Porque normalmente ela vai usar, né, a mão, no caso, as mãos, e aí consegue fazer a catação. Ela vai começar a catar aquelas partículas maiores. E às vezes, quando ela quer pegar a menor, não as maiores com a mão, vai fazer o uso da pinça. Quem não lembra naquele momento de, antes de cozinhar o feijão, vai separar ali os grãos, né, que você julga próprios para poder cozinhar, e às vezes tem algumas impurezas, vem umas pedrinhas, pedaços de palha, alguma coisa, e a pessoa com as mãos começa a separar aquilo ali para depois só cozinhar aqueles grãos que você julgou, né, que são os melhores para você conseguir fazer a sua refeição. Ok, pessoal? Isso é a catação. Não é à toa que pessoas nas ruas são chamados de catadores, porque eles usam justamente, né, as mãos para começar a catar aquilo de interesse. Exemplo aí nós temos, né, os catadores de latinhas, aquelas latinhas de alumínio, já que tem uma importância econômica, consegue gerar, né, uma fonte de renda para eles, então eles começam a catar. Tem aquela montanha, então eles começam a separar o uso das mãos e começam a fazer a catação das latinhas. Foi? Vamos lá para o nosso terceiro método de separação de misturas heterogêneas. Bom, no caso das misturas heterogêneas, lembrando, gente, mais uma vez que nas heterogêneas nós vemos mais de uma fase. Aqui, ó, nós temos as partículas de maior densidade e a de menor densidade aqui é pequenininho. E no caso da ventilação, o nome já sugere alguma coisa para vocês, tá? Que nesse caso da ventilação, vai ter uma corrente de ar que vai estar passando por essa mistura, tá? No caso aí de sólidos, e aonde essa corrente de ar ela vai estar carregando o quê? As partículas de menor densidade, tá? E essa corrente de ar, normalmente ela não vai carregar as de maior densidade. As de menores densidades serão levadas por essa corrente de ar. Um exemplo, qual eu já devo ter até mesmo usado, né? E eu lembro disso, várias pessoas fazendo. Quando as pessoas às vezes pegam aquele coxo, né? O local onde as pessoas colocam o alpiste para colocar lá na gaiola para os passarinhos lá para o canário dele, não é isso? Coloca lá o alpiste. Depois que o pássaro come, ele tira a semente, abre a semente e deixa a casquinha lá. E muitas pessoas usam, né, esse método de separação, que é a ventilação, e ela pega aquele coxo cheio de alpiste e palha, não é isso? Alpiste e a palha é de menor densidade. E o alpiste ainda que não foi aberto é de maior densidade, aonde as pessoas irão, ó, fazer uma corrente de ar, e com isso vai carregar aquela palha sendo jogada fora. E aí você tem a separação, tá, dessas misturas heterogêneas, tá? Dessa mistura heterogênea, através da ventilação. Ou quando até mesmo pessoas começam a cozinhar amendoim, né? Depois do amendoim, aquele amendoim gostoso, torradinho, né? Para você chega a dar até aquele cheiro, água na boca. E depois como as pessoas fazem para poder separar ali a casquinha do amendoim do grão. Elas, depois deles assados, né, a casquinha torrada, eles esfregam na mão, soltando a casquinha, e depois pegam o tabuleiro e colocam na frente de um ventilador, onde eles vão jogando, ó, o tabuleiro para o alto, e o ventilador que está aqui jogando a corrente de ar vai separar os grãos das casquinhas. E eu tenho o método de separação, que é a ventilação. O próximo, gente, método de separação, nós temos a separação magnética. A separação magnética. A separação magnética ela consiste justamente no uso de um ímã, tá, para obter no meio de uma mistura, tá, os elementos que têm propriedades, né, magnéticas, no caso os metais, cobre, né, isso, o ferro, o alumínio. Todos eles que têm propriedades magnéticas, não é isso, metálicas, eles serão atraídos
pelo magnetismo produzido por um ímã. E aí você tem a separação magnética. Às vezes as pessoas usam, né, vários tipos de separações que às vezes tem um metal no meio. O interesse da separação é a parte metálica. A outra eu vou desprezar. Então eu uso o ímã e aí você tem o magnetismo que vai atrair, não é isso, gente? Esses objetos, esses corpos metálicos. E aí eu tenho a separação magnética. É aquele momento que às vezes a pessoa, ao tirar o troco do bolso, está lá na praia, cai as moedas dele no meio da areia, e aí seria uma boa se a pessoa, né, por acaso tivesse um ímã no bolso e fosse passar ali. Se passasse ali, conseguiria separar a areia das moedas? Sim, conseguiria, porque um dos componentes da mistura tem propriedade metálica e aonde o magnetismo vai estar o quê? Retirando aquela parte dessa mistura. Então eu tenho a separação magnética. Próximo, a filtração. Com certeza você já viu a filtração no seu dia a dia. Alguém passando o café, aonde faz uso de um filtro. Aquele filtro de papel que é colocado dentro daquele suportezinho, aonde é colocado lá o pó de café, é isso, o café que foi torrado e moído, coloca lá o pó de café e depois começa o quê? A acrescentar a água quente. Ocorre a mistura e, no caso, né, só parte dessa mistura vai passar, boa parte vai ser retida e o restante que é de interesse vai ser colocado aqui, onde a pessoa passa aquele café fresquinho, né, de manhã ou à tarde, à noite, não importa. E é assim que você tem a obtenção, ó, de uma parte da mistura, no caso a restante retida com filtro. Professor, mas usa só com pó e tudo mais aqui com a água? Não, não é só sólido com o líquido. Pode ser também o sólido com a parte gasosa. Mas como seria isso? Quando empresas, né, siderúrgicas, fábricas, eles colocam filtros lá no alto da sua chaminé. E por que isso? Porque dependendo da atividade, ele pode jogar, né, micropartículas para o ambiente. E aí ele não quer jogar aquelas micropartículas. Na verdade, eles colocam um filtro e esse filtro vai reter essas partículas aí, deixando só os gases passarem. Tá bom? Pode ser usado assim também. Um outro exemplo do uso do filtro com sólido e o líquido, você tem os filtros nas piscinas. Quem de repente não já viu aí também, quando a pessoa perde um brinco ou perde algum objeto que é sugado pelo ralo da piscina e aonde depois a pessoa vai tentar resgatar esse objeto, essa coisa perdida, lá no filtro, porque a partícula maior vai ficar retida, enquanto a água vai retornar novamente, né, para o sistema e voltando para a piscina. Foi? Vamos lá para o próximo. O próximo também vou pegar o exemplo das piscinas, porque é bem clássico, que é a decantação. No caso da decantação, tá, ou sedimentação, ela usa a gravidade nessa separação. E o que seria isso? Onde uma mistura de líquidos e sólidos, né, é onde você não consegue ver totalmente ali todas as fases ali, está misturado, mas você sabe que tem misturas ali, né, isso, uma substância sólida com a líquida. Vamos pegar, gente, o exemplo aí da estação de tratamento da SEDAI. Quando aquela água que é retirada do rio e ela é jogada para dentro do sistema, uma das etapas iniciais é a decantação. E por que seria isso? Que aquela água barrenta, onde você tem sedimentos misturados na água, depois que ela passa pelo sistema de gradeamento, ela vai ficar estacionada em um grande reservatório. E para que ela vai fazer ali? Nada. Ela tem que ficar parada sem ser movimentada. Quando ela fica parada ali sem ser movimentada, as partículas, tá, elas começarão a quê? Ir para o fundo desse reservatório. E aí o líquido ele começa a clarear. Essa é uma das primeiras etapas. Então você já viu isso
quando às vezes a piscina ela é colocada, lá o produto ela fica parada e a parte mais pesada, essas impurezas, começam a ir para o quê? Para o fundo da piscina. E indo para o fundo da piscina, depois ele pode ser aspirado. No caso da nossa estação de tratamento, a água que é drenada, né, de dentro do reservatório. Tá, gente? E aí você tem a decantação. Mais um exemplo aí para vocês a respeito da decantação ou sedimentação, também chamada assim. Quem não gosta, depende de algumas pessoas gostam ou não gostam do suco de caju ou do suco de maracujá, suco de laranja também ou suco de abacaxi. Mas o suco de abacaxi, de maracujá e o de caju são clássicos, você consegue ver esse exemplo da decantação nitidamente. Entre outros também, mas vamos pegar esse exemplo aí. Quando é feito lá o suco, depois que você acaba de fazer, você vai lá, tomou um copo, guarda o restante na geladeira e ao colocar na geladeira, ficou um tempo lá guardado e aquela mistura ficou parada em repouso. As partículas mais pesadas, de maior densidade, pela ação da gravidade, serão puxadas para o fundo do recipiente. Vai começar o processo de decantação, elas vão decantar ou sedimentar. Depois, quando você abre a geladeira, dá aquela vontade de você beber mais um pouco do suco, você pegou a jarra, você chega bebendo rapidamente, né, coloca no copo? Não. O que você normalmente vai fazer? Você vai pegar uma colher e vai justamente mexer novamente, agitar aquela mistura para depois você conseguir consumir. Ou pessoas também costumam pegar, botar no copo, bota na jarra, pro copo, para a jarra. E fica mexendo naquela ali, você também está agitando a mistura para depois você conseguir consumir e beber, não é isso? Não beber só a água ou só a polpa. Próximo exemplo aqui que nós temos é a sifonação. Sifonação. A sifonação ela vai usar esse artifício aqui que pode ser um pedaço de mangueira, pode ser um tubo, tá? Que é o nosso sifão, tá bom? O nosso sifão. Em que consiste a sifonação? Porque eu posso ter uma mistura de sólido e de líquido. E o que me interessa é justamente o que é a parte líquida. A parte sólida eu vou deixar ali. Peraí, professor, e se tivesse tudo misturado? Se tivesse tudo misturado ali, né, a parte sólida e a líquida, eu não iria usar agora a sifonação. E o que normalmente eu iria usar? Primeira técnica da decantação, esperando as partículas mais pesadas irem para o fundo, e aqui para o fundo, e ao ir para o fundo, depois de ir para o fundo, aí sim, eu vou ter a parte líquida aqui, né? Mas já com a separação, e aí sim eu vou usar a sifonação. A sifonação consiste em transportar o líquido de um recipiente em níveis diferentes. Um vai estar mais elevado e o outro mais baixo. E eu tenho a sifonação aí. O que as pessoas normalmente fazem? Se eu quero passar o líquido para esse recipiente aqui, eu vou passar para esse recipiente, o que as pessoas fazem? Normalmente elas fazem uma pequena sucção dentro dessa mangueira aqui, ao puxar o líquido, depois coloca aqui e a água, pelas suas propriedades, elas vão começar o quê? A passar de um recipiente ao outro, tá? Através dessa sifonação. Pessoas costumam, né, que não é o indicado, não é o correto fazer, mas pessoas, né, têm o hábito de repente puxar gasolina de um tanque para uma garrafa, aonde, né, às vezes que vai desenguiçar, com um pouco de gasolina para desenguiçar o amigo que faltou gasolina no carro dele, vai pegar um pouquinho no carro, bota a mangueira lá, suga um pouquinho, vamos sugar, baixou aqui a mangueira, está mais baixo que o tanque, já que o tanque ele vai ter que estar mais elevado, baixou a mão ali, puxou a mangueira e começa a transportar esse combustível. Lembrando que isso é muito perigoso, isso pode causar danos, a pessoa ingerir gasolina, até mesmo se queimar e ter problema, até mesmo de lesão na pele, tá bom? Eu só estou lembrando isso porque pode ter visto acontecendo, mas não é indicado a fazer, tá bom, pessoal? Segurança em primeiro lugar. Flotação, tá? Flotação. A flotação também é usada em processo de tratamento de água dentro de
estações de tratamento, as chamadas, né, ETAs, estação de tratamento de água. E em que consiste a flotação? A flotação, aonde partículas, ou seja, parte da mistura, terão densidades diferenciadas, aonde uma é mais densa, que serão direcionadas ao fundo, e as outras que são de menor densidade vão ficar na superfície. Mas para que isso ocorra, o líquido, ao qual as duas substâncias estão, né, relacionadas, elas têm que ter uma densidade intermediária, permitindo que a de menor densidade fique no alto e a de menor densidade vá para o fundo. E indo para o fundo você tem essa formação aqui, que é a flotação, que na verdade a formação é de flocos, onde vão estar boiando e eu consigo remover, já que essa parte de cima é de meu interesse. Tá bom, pessoal? Vamos lá? E por último nós temos a centrifugação. A centrifugação ela é usada não só lá no processo de lavar roupas, né, das máquinas, né, de lavar roupas aí. Eu até desenhei a minha aqui, a máquina de lavar roupa, que depois da máquina acabar de lavar a roupa, ela vai fazer o processo de centrifugação. E em que consiste o processo de centrifugação? Aqui dentro tem um cilindro que ele é todo furadinho, é todo perfurado. E ele ser todo perfurado, quando depois da lavagem, a roupa ainda está molhada. E aí esse cilindro com a roupa ainda encharcada, com muita água, vai começar o quê? A girar. Quando ele começar a girar, a parte da roupa que tem maior densidade vai ficar presa aqui dentro do cilindro e a água vai ser expulsa por esses furinhos, aonde depois que a roupa ser retirada daqui de dentro, ela vai estar o quê? Quase que seca, não vai estar seca. Tem que colocar ela lá na secadora ou no varal para acabar de fazer a sua secagem. Mas vai diminuir bastante a quantidade de água na roupa, através do processo de centrifugação. Fique esperto quando isso ocorrer, né, na máquina. Observa isso daí, que depois desse processo a roupa vai estar, né, muito mais seca. E um outro exemplo de centrifugação, gente, é a centrífuga, que é usada em laboratórios para separar algumas substâncias, não é isso? Colocado dentro de tubos de ensaio, são colocados lados opostos, onde vai girar e vai conseguir fazer a separação dessas substâncias. E o terceiro exemplo, da centrifugação é a força centrífuga sendo usada aqui, que é uma força física, daí o nome, né, centrifugação, a força centrífuga. Você já reparou que quando você está no carona ali de um carro e quando você está no carona do carro, dependendo a curva que a pessoa que está dirigindo fizer, você vai para o lado oposto? Quando a pessoa faz uma curva nesse sentido aqui, o seu corpo é jogado para o lado oposto. Quem faz isso? A força centrífuga. Quando é feita para o outro lado, o seu corpo também é jogado de forma oposta. Isso é a força centrífuga, né, agindo no corpo, né, no seu corpo. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Vamos estudar, vamos procurar esse tempo aí que nós temos em casa, esse período de quarentena, tá? Vamos começar a estudar, fazer os exercícios que são muito importantes e nunca esquecendo, pessoal, lavar sempre as mãos com água e sabão, tá bom? Evitar de sair de casa, a não ser que seja muito, né, necessário fazer isso. E toda vez que pegar alguma coisa, se estiver lá fora, faz o uso do álcool em gel. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Um forte abraço, né, a todos vocês.